Sejam muito bem-vindas aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre libido e desconfortos. Desconfortos relacionados ao assoalho pélvico, desconfortos como vaginismo, vagina larga, escape de xixi, pode ser também escape de cocô, pode ser também dor na hora da relação, infecção urinária, bexiga dolorosa, tantos desconfortos femininos que chegam até mim e a relação disso tudo com a libido. Então sejam muito bem-vindas no momento que você vai assistir essa live, assistir essa informação. Eu sou Tatiana, fisioterapeuta integrativa, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sexóloga, e te ensino a despertar a sua libido, equilibrar seus hormônios de forma natural. Nós estamos com inscrições abertas para o Mulher Hormonal, um curso que eu trago tudo isso, trago as informações para, não as informações, eu trago o método, eu trago o meu trabalho de te ensinar a despertar a libido e equilibrar seus hormônios. Então, sejam bem-vindas aqui no momento que vocês vão assistir isso. Bom, então, o que funciona, como que isso acontece? Vocês chegam até mim com uma queixa da diminuição da libido. Essa é uma queixa fortíssima que eu recebo aqui comentando no direct, assim, direct direto, isso chega esse papo para mim, e também no consultório. Então é uma demanda, a diminuição da libido. E lá na frente, em algum momento, vocês mencionam, a mulher menciona assim, eu perco xixi, ou eu tenho vaginismo, eu tenho dor na hora da relação, à medida que eu vou conversando sobre isso. E a impressão que me dá, e essa é uma impressão e é uma percepção, é que esses dois eventos, diminuição da libido e desconforto, é como se fossem coisas separadas para a mulher, para a paciente, para a aluna. É como se fossem eventos distintos. E esses fatores, eles se relacionam assim intimamente. Ter um desconforto sexual, ter um desconforto, então o vaginismo vai ser percebido, vai incomodar justamente na hora da relação. A perda do xixi, ela não necessariamente está acontecendo na hora da relação, o escape, mas às vezes sim. Ou isso aí é uma sombra, é um assombro. Imagina você estar numa relação e ter uma perda de xixi, por mínima que seja, na hora que você vai. Tem mulher que perde no orgasmo, tem mulher que perde na hora de mudar de posição. Então, essa ameaça, esse assombro é uma coisa que vem juntamente com essa relação e com a questão da libido. Como a gente vai ter libido se a gente entende que isso são eventos distintos? Não é assim, são intimamente relacionados. Como que eu vou ter libido, ou posso até ter libido, mas vai ficar comprometida se eu tenho, por exemplo, uma questão da vagina larga. O que é a vagina larga? É uma condição de desproporção. Então pode ser que a mulher tenha uma frouxidão nessa musculatura, nessa parede, ou às vezes é uma desproporção, ela não necessariamente tem uma frouxidão, mas tem um parceiro que tem o pênis muito mais fino do que a vagina, e aí tem uma desproporção e a pessoa não percebe, E se eu tenho alteração de sensibilidade, eu tenho alteração do quão prazerosa essa relação vai ser para mim, e consequentemente vai dar vontade, gente, de fazer. Então vamos trazer aqui essa consciência dessa libido, A libido é um desejo. Então, quando a gente direciona a libido ou fala da libido no geral na vida, a gente está falando do desejo de viver, do desejo de fazer. Quando nós estamos deprimidos, estamos sem libido, pela vida, por tudo. Quem dirá sexualmente, Isso é um outro papo aí, porque às vezes a pessoa está com um quadro depressivo e se cobra de ter libido. Então não existe isso. Então a libido é o desejo, é uma vontade. Pode ser uma vontadezinha, pode ser uma vontadezona, como a gente tem vontade de ter uma vontade grande, Existe muita fantasia, como se eu tivesse que estar totalmente envolvida com muita vontade totalmente o tempo inteiro. Então isso também não é assim que acontece.
Então, essa libido é o desejo, é a vontade. Como você vai ter vontade de fazer alguma coisa que te machuca? Vamos lá para as emoções que estão envolvidas com essas condições, com esses desconfortos. Percebam que dor, né? O vaginismo, vou falar mais um pouquinho sobre isso. O vaginismo, a vagina larga, a perda de xixi, a perda de cocô, a infecção urinária que vem depois. Imagina tudo isso aí, que tipo de emoção te desperta? Medo, né? É uma antecipação de medo, por exemplo, de medo da dor. Vergonha, sensação de insuficiência, sensação de insegurança, né? Uma insegurança se eu vou entrar nessa relação e se eu vou perder xixi, se isso, seja isso com parceiro antigo ou com parceiro eventual, né? Isso é super constrangedor. Quem tem normalmente o escape de xixi, a vagina larga, pode ter uma dificuldade de segurar flatos, né? De segurar o pum, pode ter o flato vaginal, que é esse escape de ar pela vagina. São situações para mulher muito desconfortável, né? Para mulher muito constrangedora. Imagina que libido, imagina não, né? Saiba que libido é essa vontade, esse desejo, e como eu vou ter desejo se esse desejo está ligado a essas, se o que vem por aí me desperta emoções de vergonha, de constrangimento, de insegurança, de medo, de antecipação. Então isso está relacionado, isso anda junto. Eu não vou ter vontade de fazer uma coisa que me doa. E, né, recebi uma chamada recente, em meio a tantas, né, a minha libido baixou e eu tenho vaginismo, mas eu quero recuperar a libido, mas eu quero fazer, né, e como se isso fosse dissociado. A não ser que você seja de fato masoquista, e se você for masoquista, né, no sentido aí do gostar da dor, você vai gostar disso. Né? Mas não é o que vem. Quando a pessoa tem uma dor, ela tem medo da dor, né? Isso aí diminui a libido. Quando a gente está falando desse gostar, né? Se eu gosto de alguma coisa que me dá dor, aquilo ali vai ser um prato cheio. Mas quem tem masoquismo normalmente não tem vaginismo, né? Imagina se você tem vaginismo, aquela condição que é uma condição de tensão na parede da musculatura da vagina, né? E na parede da musculatura que envolve, que está ao redor dessa vagina. Imagina, e isso pode influenciar mais ou menos nessa questão da penetração. Então, quando existe um vaginismo, eu tenho uma dificuldade de penetração. Existe uma graduação, né? Então isso aí, às vezes a pessoa vai falar assim, um vaginismo completo, o que é, gente? Buraco fechado, completamente fechado, não entra nada. O que causa isso? Dificilmente alguma coisa física. Por exemplo, né? Poderia ser um problema neurológico que dá um espasmo, sim, mas são pouquíssimas condições físicas, patológicas que trazem o vaginismo. Né, 90%, 99% dos casos é uma tensão muscular que vem por um mecanismo associado a um mecanismo de tensão psíquica. Então pode ser uma tensão exatamente com o ato sexual, pode ser uma tensão que que esteja relacionada com outras tensões da vida. E na hora que a gente palpa a musculatura, às vezes a gente consegue palpar o canal vaginal, né? Às vezes tem o vaginismo assim que entra um pouquinho, um dedinho, um pouco, né, menos do que isso, e tá tudo apertado lá e a gente sente tensão, nódulo muscular. Às vezes a gente tem uma possibilidade de penetração, né? Mas essa penetração é muito dolorosa. E quando existe uma certa penetração, ainda que seja dolorosa para a mulher, se ela não comunica isso, às vezes o homem percebe isso como uma vagina apertada. E aí para ele é prazeroso ou ele vai insistir nessa relação, né? Eu faço muito post com isso. E a mulher tá lá revirando os olhos de dor e não de prazer. E o homem está focado no movimento dele, no ato dele, ele não percebe isso. Se você não comunicar, não quer dizer que ele seja insensível, tá? Ele tá no foco nele. Então, assim, não existe culpa aí. A não ser que, e se você comunica, né, aí é outra coisa, assim, ai, tá doendo. E ele insiste, né, isso é uma coisa que vai te violar, você vai sentir violada. E aí você não vai querer continuar.
e aí você não vai querer de novo. Libido, desejo, você precisa despertar a libido. A questão hormonal está influenciando, Tatiana, porque às vezes esse vaginismo, esse desconforto veio quando a gente se aproxima da menopausa, quando a gente entra na menopausa. Sim, o equilíbrio hormonal influencia nessa libido e nessa condição, porque se eu tenho um decréscimo do hormônio, eu tenho uma diminuição da lubrificação. Em algumas mulheres isso é mais intenso, em outras é menos intenso. Lubrificação não é somente por causa do hormônio, mas pode ser por causa do hormônio também. Então eu preciso ativar esse hormônio, eu preciso ter um trabalho no hormônio. Mas imagina, você tá com uma diminuição da lubrificação, você entra numa relação menos lubrificada, essa relação vai ser dolorosa. E com o passar do tempo, essa relação dolorosa, né, essa tensão que a gente vai criando, vai aumentando essa tensão. E pode ser que isso desenvolva um vaginismo por conta disso. Foi a menopausa que trouxe esse vaginismo? Não. Foi a diminuição da lubrificação que acompanha, junto com a dinâmica da relação que existe aí. Então precisamos tratar. Nós estamos falando de disfunções, não estamos falando de patologia. Se você for olhar, né, são questões aí que não necessariamente correspondem a doenças. Gente, olha a minha garrafinha da Mulher Hormonal, que linda. Amo ela. Então, Kelly que me deu, Kelly tá aí. Essas disfunções são, então, alterações das funções. Disfunção, é preciso recuperar a função, é preciso tratar, é preciso devolver a função. E qual função é essa? Se eu falo de um vaginismo, eu preciso devolver essa função de uma vagina que pode relaxar para receber. Quem eu quero receber? Olha, a questão do vaginismo, em todas, né, toda a minha experiência, eu nunca tratei um vaginismo que não tivesse relacionado com a dinâmica dessa relação. Né, isso precisa ser tocado. Às vezes o tratamento da fisioterapia, ele é muito mecânico. Então existe um processo no vaginismo de devolver essa abertura, né, fazer esse canal pérvio, né, esse canal, abrir esse canal. E fisioterapia, gente, não pode ser só abrir buraco, né? Não pode ser só alguém virar para você, te entregar um dilatador, um kit de dilatador para você usar um, usar outro. É claro que essa parte é importante porque eu preciso alongar, eu preciso ceder essa estrutura. E a parte mecânica é tão importante quanto o que me faz tensionar. Porque isso não veio por uma doença. É diferente, por exemplo, às vezes a mulher tem algum processo aí, né, de câncer no aparelho ginecológico e pela cirurgia ela tem uma estenose, tá? Esse canal fecha pelo processo cirúrgico da remoção desse câncer. Aí é outra coisa, aí, né, tá muito ligada a essa mecânica dessa cirurgia, precisa tratar emocionalmente, tudo mais que envolve o relaxamento do corpo, sim, é claro, mas aí a gente tem uma estenose, um fechamento desse canal por uma questão cirúrgica, por uma questão mecânica, né, consequente dessa cirurgia. Então, quanto antes a gente mantém esse canal, né, nas mulheres também, nas mulheres trans, também existe isso, né? Faz uma cirurgia para redesignação sexual, cria-se um canal envolto ali por uma musculatura no homem muito mais forte e a gente precisa manter esse canal. Então, eu preciso tratar essa disfunção. Eu preciso tratar a minha perda de xixi, o meu escape, para eu me sentir confortável para ir para uma relação, porque se eu pensar que eu vou entrar ali e daí a pouco vai sair xixi, pode sair gotinha, mas pode sair um jatinho e vai ficar com cheiro de urina ali, isso é broxante. Isso é broxante para a mulher. A gente já está se sentindo menos, né? A gente já está se sentindo menos porque não tem a libido que a gente idealizou que queria ter.
O homem tem a demanda, o homem cobra, né? Se você tem uma parceria, às vezes ele cobra, ele faz piadinha, ele joga um ponto que, né, que você não está correspondendo. A mulher compra isso, né, muito fácil, porque sim, eu não tô com vontade, e aí essa fatura vem toda pra gente, a gente assume isso como uma culpa. Eu não tô dando conta. Ah, mas eu tenho essa perda de xixi, ah, mas eu tenho vaginismo, como se isso fosse separado. É junto, sabe? Anda junto. O tratamento também tem que andar junto, a abordagem também tem que andar junto. Se você tem uma disfunção hormonal, né, se você tem uma alteração ou um desequilíbrio, como eu gosto de falar, hormonal, eu preciso equilibrar esse hormônio. Eu preciso ativar esse hormônio, equilibrar esse hormônio para eu ter isso aí. Eu preciso despertar essa libido, porque libido não é algo que eu tomo, não é uma coisa que eu passo. Ah, eu vou passar uma testosterona, vai ser bom? Pode ser. Se a sua única questão dessa libido for uma questão hormonal e tudo mais que envolve libido tiver resolvido. O que não é o comum. O que eu vejo é dá-lhe testosterona, engrossa a voz, cresce o pelo, quase que cresce um pinto junto, né? Porque a testosterona aumenta aí, né? Tem o aumento do clitóris, isso é bom. Bom, se funcionar é bom, né? Pode ser. Então, dá-lhe testosterona, dá-lhe hormônio, dá-lhe coisa e fica tudo a mesma coisa. Porque com libido a gente precisa despertar esse processo que está envolvido com outras coisas. Perda de xixi, se alguém lembrar aí de mais uma disfunção e quiser me falar, né, conhecer alguém ou já ouviu falar, então perda de xixi é vagina larga. Gente, vagina larga, super desconfortável aí, né? Super constrangedor para a mulher. Às vezes não só pela vagina larga, né? Mas por uma condição, a fraqueza do assoalho pélvico que pode chegar num quadro de vagina larga, também dá eventuais flatos vaginais. É muito comum flato vaginal. Você tá na relação, você tá andando, cospe um ar, né? Pela vagina ali. Dependendo do tanto de flatos vaginais, na hora que a mulher tá na relação, isso parece uma sacola, né? Faz um barulho, nossa, mas é muito horrível isso aí. Na hora que eu vou mudar, na hora que eu vou virar, sai aquela, né, aquela ponzeira pela vagina ali. Fica super desconfortável. Às vezes o homem não tá nem aí, mas você está. Então, se você está, se nesse momento você encana com isso, né? Corta a excitação. Você tá lá no embalo. Tá até bom, tá até gostoso, tá até crescente. E aí tem essa perda desse ar, né, desses flatos, dependendo da intensidade do movimento, da posição, isso vai ser mais intenso. Então, assim, vão entender, né, que algumas posições, sim, algumas mudanças de posição, então pode relaxar com isso. Normalmente os homens estão relaxados, né, mas não é assim. Se isso acontece demais e para você é desconfortável, você tem que abordar isso. É assim, vamos atrás do que me resolve, vamos atrás do que me deixa mais segura. Que nesse momento eu quero estar, né, empoderada, né, essa palavra aí tão usada, né? Nesse momento eu quero me sentir mulher, eu quero me sentir gostosa, eu quero me sentir desejável. É não só ser desejável, não só o outro me desejar, mas é eu me sentir desejável. Isso é libido e a gente tem que despertar isso em nós. Esse desejo, né? Eu brinco que, né? Não brinco. Isso é pura coisa muito séria. Quando é que a sua libido está realmente desperta? Na hora que você olha no espelho e fala assim, eu me pegaria, né? Eu gosto disso aqui me agrada. E não porque você tá com a plástica perfeita, não porque seu corpo tá perfeito, porque você vê no seu olhar, porque você vê no seu movimento, porque você vê no seu, né, no seu dia a dia. Quando a libido tá desperta, isso emana, isso atravessa as suas funções. Você pode estar lá fazendo, rezando, né, sexualizada, não, com essa energia desperta. E você pode direcionar isso sexualmente ou não. Então precisamos tratar essas disfunções. Deixa eu ver aqui. Bom, as questões de infecção urinária, bexiga dolorosa, cândida. Eu trabalho com essa linha integrativa, né? E aí as leituras que estão envolvidas com essas questões, né?
todas elas, as leituras emocionais, as raízes. E aí, gente, é claro que a uretra da mulher é menor, que se você fizer sexo tiver uma penetração ou tiver bactéria ali, aquilo vai subir no canal uretral. Então, todas essas questões físicas, elas são óbvias e devem ser consideradas. Eu não estou falando para ser desconsiderada. Mas tem mulher que passa pela mesma condição, pela mesma anatomia, né? Se for uma anatomia que favoreça muito essa penetração de bactéria, vai ser difícil, né? Então tem aí essa questão da infecção pós-coito, né? E algumas mulheres trazem essa infecção sempre, e aí tem que começar a fazer um tratamento profilático com antibiótico constante, né? E às vezes ela pode melhorar sim com algum hormônio tópico, mas pode melhorar sim com abordagens, né, que estimulem esses hormônios. Então por isso eu trago aqui, né, na minha abordagem, eu trago isso aí, tá, no Mulher Hormonal, essa ativação dos hormônios com o método de yoga. Eu consigo ativar hormônio sem repor hormônio? Sim, né? Isso é possível. Isso acontece comigo, isso acontece com tantas, né? Então essa sequência de yoga que ativa essas glândulas podem te ajudar nisso. Ou às vezes a mulher requer um óvulozinho, um comprimidinho de hormônio tópico ali para ajudar essa questão da infecção urinária, né, pós-coito. O fato é que quando a gente vai olhar as leituras que estão envolvidas com essas questões, com essas disfunções geniturinárias, a gente acha alguma coisa ligada à sexualidade, ligada à relação, ligada à parceria. Isso não é uma sentença, eu lido com isso observando. Então, observo essa relação, acolho e checo com a mulher. Na maioria das vezes isso bate intensamente, tá? Por exemplo, para você pensar, levantar essa pulga aí sem julgamento. Promete? Sem julgamento? A infecção urinária tem muita relação com alguma raiva do parceiro, né? Pode ser desse, pode ser de outro, pode ser dessa condição. E essa dinâmica favorece a essa infecção urinária. Poxa, mas o cara fez sexo anal e pôs aqui. É claro, né? Você pode estar amando parceiro, se tiver isso aí, vai levar bactéria. Mas vamos combinar que a raiva viria, né, só desse ato, desse descuido da pessoa, entendem? E na hora que a gente vai checar, essa raiz é profunda, né? Isso está envolvido, a gente tem que lidar com isso tudo. Então essa questão da libido, ela é intensa, ela é inteira, ela é muito mais ampla. Precisamos, né, lidar com isso aí. Falando da parceria, todas essas disfunções relacionadas com a sua dinâmica da relação, né? Então, não se trata de infecção urinária, não tem nada a ver com raiva do parceiro. Ok, separado disso aí. Tenho vaginismo, tenho dor na hora da relação, mas não é vaginismo. Tenho escape de xixi, tenho vagina larga, tenho qualquer outra questão aí que está acontecendo, né? Que me traz esse desconforto, me traz a vergonha. De novo, as emoções que esses desconfortos despertam, gente. Vergonha, medo, insegurança, constrangimento, tenho tudo isso, meu parceiro demanda, essa libido tá fraca, já não sei mais o que fazer, o negócio vira um angu de caroço. Quanto mais ele se envolver com você nisso que está acontecendo, mais fácil, melhor a gente vai resolver isso aí. Né? Então vamos falar da situação parceiro, quando a gente tem esse diálogo com a parceria, tá? E o que vem ainda pra mim é o seguinte: eu tenho vaginismo, tenho dor, mas o meu marido até é muito compreensivo, né? Coitado, né? Ele é muito compreensivo, ele tem toda a paciência comigo e a gente conversa e ele, né? Porque tem toda uma sequência aí. Ainda assim a gente sente assim uma culpa por estar com isso. É como assim, ele tem compreensão comigo, esse problema é todo meu
Esse problema é todo seu, e é quase como uma dó, assim. E quando o seu marido passa por alguma dificuldade no serviço, com a família dele, né? Às vezes tem uns BOs assim familiares. Você tem dó disso como se o problema fosse todo dele? Não, às vezes você abraça, né? Então essa parceria aí, não sinta culpa dele ser compreensivo com você. Essa fatura, né? Você vai tratar isso aí, às vezes é uma disfunção que é muito mais sua, uma perda de xixi por fraqueza no assoalho pélvico, que vem com sobrepeso, que vem às vezes por parto, né, com um período expulsivo muito intenso, sem um preparo adequado, né? Então, se isso aí tá aí, abraça isso, vai lá, trata junto, envolve ele nisso aí. Se é a questão do vaginismo, ele está intimamente relacionado, ele faz parte ativa do processo de tratamento. Se tem essa comunicação, se tem essa assertividade, vai ser muito mais fácil. Tô falando muito do vaginismo porque isso me veio presente. E olha, um vaginismo, uma dor na relação, né? A dor na relação, eu falo que é pior para a libido do que o vaginismo, porque quando a gente só tem dor na relação e o buraco tá aberto, gente, o que acontece é que a gente vai aguentando, porque a gente acha que é do nosso papel aguentar isso aí. E aí a mulher não comunica, e a mulher revira os olhinhos de dor e tá na verdade de dor, e ele interpreta que é de prazer. E aí é uma merda, desculpe a palavra. Tá? Porque ele vai seguir achando que tá bom, você tem vergonha de comunicar, você acha que você tá falha, né, por causa da sua idade, porque, né, já estamos nos sentindo menos, porque estamos caminhando para frente aí na vida, sem hormônio, né? E aí, isso aí permite ainda. Quando existe o vaginismo, seu corpo falou assim, aqui não entra. E aí a gente tem um problema, porque aí impacta nele. Então, ou damos as mãos e vamos juntos olhar para isso de frente para melhorar, e o que eu vejo, tá? Nas questões pontuais do vaginismo ou da dor da relação, quando a mulher abraça isso aí, o parceiro vem junto, porque é uma relação de parceria. Sexo não é sozinho. Sexo sozinho é self-service, também é uma opção, também está presente, mas se você tem uma parceria e está junto aí, tudo que envolve a libido e a relação, ele vem junto, tá? Então, se eu tenho esse buraco que fechou e se eu tenho o envolvimento da parceria, o que vem depois é muito melhor, porque aí é um envolvimento de ambos e aí sim a gente resolve uma coisa que outra mulher passa a vida inteira com sexo doloroso, a vida inteira sem prazer, a vida inteira com desconforto, mas o buraco funciona e ela vai chorar sozinha na cama sem resolver isso. Então, às vezes o vaginismo é uma bênção, ok? Considerem dessa forma, porque aí eu tenho resolução. Tatiana, não adianta, eu falo com meu marido, já comentei com ele, mas ele fala que é chilique meu, que eu tô exagerando, né? Que não tenho... que é um problema meu, porque às vezes o marido... Nick tá aqui, ele vai derrubar esse telefone. Às vezes o marido devolve isso como se fosse assim, isso é um problema seu, né? Sim, alguns homens têm essa postura, né? Estamos falando aí de uma questão por trás dele, da forma como ele considera e tudo mais. Então pode ser que a pessoa devolva isso, sim. Você vai terminar a sua relação por causa disso? Não por causa disso. Se você tiver que terminar, né, em algum momento você vai entender isso aí. Mas se esse é o fato, se esse é a questão, né? Se essa é a sua condição de o marido entrega isso na sua mão, ou o parceiro, né, entrega isso completamente, você não tem essa comunicação com ele, ainda assim, então vem comigo, né, vem junto e de toda forma você precisa procurar o tratamento para essa disfunção, o tratamento para essa condição e tudo que está envolvido. Então, olha aqui, gente, que graça. E tudo que está envolvido, tá? O que está envolvido aí? A questão hormonal, a questão de como você lida com você. Libido é autoestima, libido é autoamor, libido é autoaceitação. Eu trazer esse despertar aqui, porque eu olhei no espelho e eu me pegaria, né? Então é trazer eu e o meu gato aqui, ó. Né? Então, esse despertar aí que está presente
Então você vai trabalhar, você vai mergulhar. Não é para criar ressentimento com o marido, né? É a sua escolha, você tá nessa relação e você vai nesse caminho sozinha? Então sim, mas procura esse caminho. O que não resolve, o que não dá, o que, né, é uma desculpa que às vezes eu vejo isso também. Às vezes a gente reclama e com essa reclamação a gente acha que o fato de reclamar é suficiente ou seria suficiente para resolver. E a gente fica satisfeita ou a gente desabafa, a gente remoe essa reclamação e aí você reclama com alguém no Instagram, e aí você reclama com o vizinho, você reclama com o filho, né? Isso não é papo para reclamar com o filho, viu, gente? Você reclama com a amiga, você reclama com a mãe, você reclama com a avó, você reclama com o médico. Reclamar, né? Ô, Nick, peraí. Você reclama, mas você não resolve. Não é assim, é caminhar nessa resolução. Precisa caminhar nessa resolução. Precisa tratar essa disfunção, olhar para o que está por trás e precisa trazer esse envolvimento com essa forma da libido, tá? Isso, né? Agora, como eu sou profissional, eu estou aqui e esse é o meu trabalho. Como eu tenho feito isso, que tem sido uma experiência muito grata mesmo dos resultados, né? Assim, isso é fantástico. Eu trago esse trabalho da questão hormonal, eu não sou médica, eu não reponho hormônio, não posso receitar, eu não tenho nada contra isso, né? Mas eu, pessoalmente, eu tô na menopausa e eu fiz uma escolha de tentar seguir aí, de achar um caminho sem a reposição. E para mim está sendo suficiente até hoje. Pode ser que algum dia não seja, mas eu duvido, porque assim, tem caminhado muito bem, né? Eu trabalho com o despertar da libido de forma, né, com a medicina chinesa e especialmente com a yoga hormonal, que é uma sequência de exercícios e ativa os hormônios e me dá disposição e me dá vigor e melhorou a minha insônia e melhorou os meus fogachos completamente. Não tenho mais fogacho, tinha fogacho assim enlouquecedor. E vocês não sabem como é grato eu não ter fogacho fazendo exercício, que além de tudo é uma prática que me revigora. Ponto. Equilíbrio hormonal através dessa yoga hormonal. Trabalhar a libido. Ah, que delícia e que tanto de coisa. Não é só hormônio, não é ponto, não é só uma coisa. É um mundo que se abre na nossa frente, né? É um ampliar de consciência, gente. Trabalhar a libido é uma questão até espiritual, se você considera esse aspecto da sua vida. Despertar a libido é despertar um contato consigo mesma, que é um contato com o seu coração, com a sua essência. É muito gostoso, é muito profundo, é muita liberação de muita dor que está aí envolvida, mas é um contato com a nossa alegria genuína, com a nossa essência genuína. E tem muitas coisas envolvidas, então, com a libido. Tem o relacionamento, sim, mas não é só o relacionamento. Por isso eu falo, parceria junto, maravilha, mas se ele não vem junto, vem você, depois você leva isso para ele. Depende de você, é você que tem que dar o primeiro passo. Tá relacionada com o estresse? Tá relacionada com tantas e tantas coisas, com toda a informação, com toda a nossa bagagem sobre tudo que a gente ouve com relação ao sexo e como ouvimos, gente. E aí eu não vou pôr a culpa no presidente, na cultura, no Freud, no machismo, no feminismo. Tudo isso está envolvido, tudo isso faz parte, tudo isso nos permeia. Não adianta eu ficar aqui levantando bandeira e brigando contra o que está. Eu posso brigar sim, eu posso me revoltar sim, eu posso, né, me defender e lutar por aí sim. Mas esse lutar contra algo que está instituído não vai mudar nesse momento a minha condição, vai mudar lá para frente. Então eu faço isso pela sociedade, mas eu olho para mim e abraço a minha condição e entro em paz com isso aí, né? De conseguir ajustar como que isso repercute em mim, tá? Como que isso é feito?
de várias formas, né? Você pode buscar isso aí, como que eu, Tatiana, profissionalmente, né, construir isso e faço. Faço isso em atendimento individual, faço isso junto com a ativação do hormônio no Mulher Hormonal, que é esse curso aí que tá, né? Estamos na semana de inscrições abertas para o Mulher Hormonal. E aí eu trago formas de abordar tudo isso, né? E é lindo o curso, é completo, é acessível na forma de fazer, porque o mundo virtual nos possibilita isso. Você não tem que viajar, você não tem que vir aqui, eu não tenho que alugar espaço, né? Tudo ficou muito mais fácil, muito mais barato, é acessível no preço, é acessível em como a informação chega, né? E qual é o trabalho? Fazer, considerar, se abrir para isso. De fato você quer viver, você quer melhorar, despertar a sua libido, de fato você quer resolver esses desconfortos, então tem que olhar para isso, tem que se abrir para isso. Só reclamar e só falar como se fossem coisas distintas, né, e reclamar dessa dor não é algo que vai resolver nem o seu desconforto e nem a sua libido. Então, eu te convido para conhecer esse trabalho. Clica no link da bio, vou deixar o link aqui na hora que eu fechar a live. Tem um vídeo lá explicando tudo, né? Clica ali, veja as informações, veja se faz sentido para você, porque se fizer sentido, nós estamos juntas, né? E se não fizer sentido, seja bem-vindo de qualquer forma, né? A tudo aqui que você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Um grande beijo, tenha um ótimo dia, uma ótima noite aí, não sei quando que você vai assistir essa live, tá bom? Fica comigo, vem cá, beijo!